Por nada. Ótimo, agora sim começando a gravar. E aí, né, como a gente estava conversando, nós chegamos a falar de algumas funções, não falamos do músculo, de classificação. Nós chegamos a falar, acho que sim, de classificação do músculo quanto à ação, agonista, antagonista. Falamos disso já na semana passada, né? Eu acho que sim. Acho que sim também. Mas vou colocar aqui, então, só para a gente recordar dessa parte da semana passada e começar a parte de hoje mesmo, propriamente dito. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar. PowerPoint. Isso. Deixa eu colocar no modo de apresentação. Pronto. Isso aí nós chegamos a comentar na semana passada, essa forma de classificação desses músculos, né? Então, de acordo com a ação dele, nós falamos que o músculo ele pode ser classificado como agonista, que é quando ele realiza uma ação principal. Se eu não me engano, eu até vim aqui para o lado, mostrei o bíceps, que o bíceps, então, quando eu estou fazendo um movimento de flexão, o bíceps, ele está realizando a ação principal, então ele é o agonista, né? Então ele é o protagonista ali do meu exercício, e o contrário, quem está fazendo a ação contrária é o antagonista, né? Então, o antagonista opõe-se à ação dos agonistas. Então, se eu faço um movimento de flexão com o meu braço e, por exemplo, o bíceps está contraindo, o tríceps, que fica na região posterior, ele está flexionando, né? Ou melhor, ele está relaxando. Então, ele está fazendo um movimento de extensão, né? Porque ele age ao contrário do agonista. Então, é sempre assim. O agonista faz uma coisa, o antagonista faz o contrário, tá? Os sinergistas são aqueles tipos de músculo que vão ajudar os antagonistas, eles auxiliam os agonistas na conclusão da ação que ele vai realizar como um todo. Se eu não me engano, na semana passada a gente falou mesmo até desse exemplo do próprio bíceps, que o bíceps, para fazer esse movimento de flexão, esse bíceps, ele não só ele, né, que é mobilizado na região do braço, mas tem aqui o músculo braquial também, tem outros músculos envolvidos nessa nossa região do braço. E os músculos fixadores, que eles têm a função de estabilizar os nossos ossos e articulações para a ação do agonista. Então, esses músculos fixadores, eles é basicamente isso. Eles servem para estabilizar as nossas articulações. Dar uma segurada ali, fazer com que as articulações não se percam, com que elas não saiam do lugar, digamos assim, né? No próximo slide, as imagens, né, que a gente viu. Então, na região anterior eu tenho o bíceps, na posterior o tríceps. Então, se o bíceps ele vai contrair, o tríceps relaxa, né? Então, o bíceps faz flexão, o tríceps faz extensão. E assim sucessivamente. Se o braço... Professor, Oi? eu não sei se é só para mim, mas o slide não está aparecendo aqui. Não tá? Não. Pra mim, tá. Pra mim tá aparecendo. Também tá. Vou tentar Então, sair e voltar de novo, então. tá, não, tenta sair e voltar de novo. Se não funcionar, eu paro e volto de novo também. Tá bom. Então, aqui no movimento de extensão, né? Quando a gente faz o movimento de extensão com o braço, ou seja, estica o braço, o tríceps, que está fazendo a ação principal, então ele sim vai contrair e o bíceps vai relaxar. Então, um faz a ação contrária ao outro sempre. Ok? E os antagonistas, sinergistas e fixadores vão estar ali dando um conjunto para a ação, né? Para que a ação seja realizada. Então, isso falamos semana passada, da mesma forma que falamos aí do tipo de contração, que é a isotônica e a contração isométrica, que tinha até no exercício, né, para vocês. Então, a contração isotônica, né, o músculo encurta, puxando aí, puxando estrutura, o que é isso? Desconfigurou, né? Outra estrutura produzindo um movimento.
E na isométrica, há um encurtamento mínimo do músculo, porém não resulta em movimento. Então, é como se, na isotônica, eu realmente movimentasse meu braço, como um exemplo, e na isométrica eu estou aqui flexionando, gerando uma contração no meu bíceps, mas eu não estou contraindo, não estou movimentando o meu braço, né? E agora a gente chega em algumas complicações de importância clínica aí para nós. Dessas complicações de importância clínica, coloquei algumas que são mais comuns, tá? Dessas que são mais comuns, se destacam as contraturas e os estiramentos, que vocês, tanto da enfermagem quanto da físio, vão ouvir falar bastante. Então, eu coloquei aqui mais para ilustrar mesmo, porque ao longo do curso vocês vão ouvir muito sobre isso, tá? Em especial os meninos da físio. Então, por exemplo, as contraturas, quando a pessoa ela abaixa, por exemplo, e levanta e fala que teve um jeito na coluna, né, que ficou com dor ali na coluna. Na verdade, ela pode ter tido uma contratura muscular. O músculo, ele não estava preparado para aquela ação tão rápida, né? Então, pode ter gerado uma contratura muscular. Então, como se gerasse uma, de certa forma, uma lesão, uma inflamação ali no músculo, tá? E, por outro lado, tem os estiramentos. Estiramento está sendo bem demonstrado aqui na imagem, que mostra aí o rompimento das fibras musculares, tá? Quando gera esses estiramentos, nós podemos imaginar a dor que o paciente pode sentir, né? A dor que a pessoa sente aí quando uma fibra rompe da outra, né? Pode ter diversas causas, né? Muitas dessas causas sendo provocadas por acidentes, por ferimentos, né? Com armas brancas, né? Com facas e por aí vai. Ou também pode ser devido a quedas, né? Está envolvido dentro do acidente, mas alguns tipos de queda, em especial quando é de cima de alguma coisa, né? Quando não é da própria altura, pode acabar gerando um estiramento, né? Às vezes acontece em menor intensidade, tá? Não tanto quanto está mostrando aqui na imagem, está mostrando várias fibras, mas às vezes acontece até durante algumas atividades físicas. É bem comum também a gente ver nesses programas esportivos falar que um atleta ou outro de vez em quando teve um estiramento muscular, tá? É como se uma fibra muscular tivesse rompido. Tem recuperação, enfim, só precisa, né, de um certo repouso, depois uma fisioterapia, enfim, consegue recuperar em algum tempo. Depende, claro, do tamanho da lesão e do porte físico do atleta propriamente, da pessoa, né, propriamente dita. Aqui outras questões que são bem comuns de acontecer, a miastenia. Miastenia é uma doença autoimune, né, caracterizada pelo funcionamento anormal da junção neuromuscular. Esse funcionamento anormal da junção neuromuscular vai atrapalhar, em especial, a questão voltada para os movimentos dos músculos faciais. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não vai ter muito controle sobre os músculos da pálpebra, das pálpebras, né, dos dois lados, e também da região do masseter, que é o músculo aqui na nossa mandíbula. Então, ela não vai ter um controle tão bom nesses músculos, tá? Mais embaixo, na outra imagem, nós temos um caso de distrofia, né, que é mais de 30 doenças, que é um grupo, né, com mais de 30 doenças genéticas, que causam fraqueza progressiva e degeneração dos músculos esqueléticos. Então, ao longo dos anos, a pessoa ela vai tendo uma certa atrofia da musculatura, vai perdendo mesmo musculatura esquelética, né, e aí os membros ficam mais finos. A gente consegue observar isso facilmente, tá? Da mesma forma que a gente observa que vai tendo os membros vão ficando mais finos, com as pessoas que sofrem algum tipo de acidente, né, uma lesão na medula e ficam de cadeira de rodas. Essas pessoas que ficam na cadeira de rodas, elas costumam perder massa muscular das pernas, porque elas não estão utilizando as pernas, elas não sentem, não fazem movimento, então as pernas tendem a ser mais finas, tá?
se vocês repararem, se vocês tiverem, né, alguém próximo a vocês, enfim, ou durante a vida de vocês, né, conhecerem alguém assim que anda de cadeira de rodas, olhe para as pernas. As pernas das pessoas vão ser mais finas por causa disso, porque não utilizam as pernas, tá? Ou pela internet mesmo, né? Tem várias pessoas aí na internet que eram famosas já antes de ter sofrido um acidente, que vocês conseguem comparar o antes e o depois e conseguem visualizar perfeitamente aí como que era essa questão muscular, tá? Além desses dois casos, nós temos a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dor e rigidez muscular em tendões e articulações. Essa fibromialgia, ela hoje em dia está sendo muito mais discutida, muito mais falada, está tendo uma ação multidisciplinar voltada para a fibromialgia, então está envolvendo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, farmacêuticos, psicólogos, várias outras categorias profissionais da área da saúde para tratar e cuidar mesmo de pacientes que têm a fibromialgia, porque é uma condição clínica terrível, terrível, porque causa muitas dores. O paciente sofre muito, muito, muito com essa fibromialgia. Tem períodos que ele vai sofrer mais, tem períodos que ele sofre menos, né? Porque tem os momentos de crise. E são esses momentos de crise que geram as dores maiores. Então, tem que ter um acompanhamento frequente. E cada pessoa, ela vai se queixar de dores em determinados pontos. Aqui, por exemplo, está mostrando na imagem doendo mais próximo de algumas articulações, como dos joelhos, cotovelos, quadril, próximo aos ombros, né, pescoço. Geralmente, nessas regiões onde tem umas articulações maiores, mas varia de pessoa a pessoa, tá? Ô, Marco, e essa Oi. doença ela é tratada com o quê? Porque eu tenho uma conhecida que ela fez o tratamento e ela começou a perder cabelo. Começou a perder cabelo com tratamento para Sim, por fibromialgia? causa da medicação. O tratamento normalmente ele é realizado à base de anti-inflamatórios. Então tem anti-inflamatórios que são utilizados para isso. Entendi. Pode eu achei ser. Isso muito estranho. Mas pode ser realmente, ela sente muita dor, muita dor. Tem semana que ela fica a semana inteira na cama sentindo dor. E bom que você tem esse caso, assim, que você conhece, você pode ilustrar bem isso. Porque as pessoas, assim, eu também conheço uma pessoa que fala e a gente percebe que, assim, é uma dor incapacitante. A pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue fazer nada. Fica em casa mesmo. É difícil. É, verdade. Mas o tratamento, basicamente, assim, hoje em dia, né, tá tendo uma discussão maior sobre isso. Tem alguns tratamentos mais avançados e, assim, alguns testes que estão sendo mais realizados, mas é principalmente utilizando aí anti-inflamatórios, tá? Anti-inflamatórios, relaxantes musculares, isso. Pode ser que o que aconteceu com ela? Eu não conheço, enfim, não sei como que é o sistema imunológico dela, essas coisas todas, mas dependendo da medicação que ela tomou, porque provavelmente é uma medicação mais forte, são anti-inflamatórios mais fortes do que o que nós tomamos quando, né, sentimos algum problema mais simples, ele sim pode atacar também, pode agredir um pouco mais o corpo como um todo. E aí ela pode ter esse efeito colateral, né? Porque tem medicamentos que são bem pesados. Entendi. Obrigada. Por nada. O outro caso é artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, é uma doença também sistêmica, inflamatória. Ela é autoimune. Sinovite, pode gerar, né? Sinovite crônica, erosiva, que leva aí à perda de massa muscular. Quando fala sinovite, porque ela vai atacar as articulações sinoviais. E com isso vai tendo a perda também dessa musculatura, né? Por isso que quando as pessoas falam que tem artrite reumatoide, a gente começa a ver que os dedos, principalmente, eles começam a entortar. Começa a ter ali um desvio dos dedos, tá? O punho
começa a ter uma deformidade. Então, é bem claro isso para nós. Também causa muita dor, tá? Porque é inflamatório. E algumas pessoas ainda começam a ter como se fosse uns calombos, uns caroços pelo corpo, tá? Nas regiões onde são mais atacadas. Costuma atacar mais essas regiões de articulações sinoviais, principalmente das mãos. E agora, trazendo para vocês alguns nomes aí de músculos do nosso corpo, divididos por segmentos, tá? A gente viu, né, que temos mais de 600 músculos no corpo, então meu objetivo não é trazer 600 nomes para vocês, então é bem reduzido esse número de músculos, só para a gente ver mesmo os principais, e também ao longo aí da formação de vocês, vocês vão ver vários outros, tá? Com maior, né, intensidade sobre isso. Mas desses músculos principais que nós temos aqui o masseter. O masseter é esse músculo que ele auxilia bastante na mastigação, tá? É um músculo bem importante aí, utilizado, né? Porque ele está fazendo essa junção da nossa mandíbula. Então, permite que nós movimentamos bem a mandíbula, permite ali a mastigação. Então, ele é um músculo que nós utilizamos bastante, né? Porque mastigamos, falamos e tudo isso, estamos exercitando e movimentando esse músculo. Então, masseter, o primeiro. Aqui outros, né? Não, só para vocês terem uma ideia dos músculos da face, que são os chamados músculos cutâneos. Que esses músculos da face, eles têm características diferentes dos músculos esqueléticos de maneira geral. De maneira geral, os músculos isquiados esqueléticos, eles têm que estar ligados em pelo menos 2 ossos diferentes, porque o objetivo deles é gerar movimento. Basicamente isso, né? Só que esses músculos aqui da face, eles não necessariamente precisam estar ligados a 2 ossos diferentes, porque o movimento que eles vão gerar não é entre os ossos, né, da face, entre os ossos do crânio. Ele vai gerar um movimento da pele que recobre a face, da pele que recobre o crânio, né? Então, aqui na face, os músculos são colocados entre os ossos e a pele propriamente dito. Por isso que nós temos uma mímica facial muito grande. Então, a gente consegue franzir a testa, piscar, levantar nariz, abrir narina. Tudo isso é por causa de musculatura. Tem pessoas que conseguem movimentar a orelha. Enfim, tudo isso é musculatura que nós temos, tá? Então, aqui eu trouxe essas imagens só para que vocês possam perceber isso. E aqui na face temos músculos responsáveis para tudo. Temos músculos responsáveis por abrir, por levantar a pálpebra, músculo responsável por abaixar a pálpebra, da mesma forma para o lábio, tá? Músculo flexor do lábio, músculo extensor do lábio. Enfim, tem tudo isso. Por isso que temos mais de 600 músculos. O próximo aqui do pescoço, e desse do pescoço é um músculo, o principal aqui, né, da região do pescoço. Deixa eu só ver que eu coloquei outra imagem, não coloquei. Mas dá para falar dele. É um músculo que a gente gosta muito quando a gente está estudando, por causa do nome dele, né? O nome dele é um nome grandão, então ele chama a nossa atenção. O músculo aqui do pescoço é esse músculo que está cortado nessa primeira imagem, tá? Estão vendo aqui um corte? Seria esse músculo. Nós conseguimos sentir ele se a gente palpar aí. Sabe quando você dorme de mau jeito, com o travesseiro meio ruim, meio duro, você acorda com uma dor no pescoço, não consegue nem virar direito a cabeça para os lados? É por causa desse músculo aqui que está mais enrijecido, ele está mais duro. E o nome dele é esternocleidomastoideo, tá? É o nome do músculo, esse nome imenso. Esternocleidomastoideo. Por que ele tem esse nome imenso? Porque ele está vindo desde a região aqui do crânio até na região do osso externo. Então, ele leva o nome de onde ele passa, tá? Então, esternocleidomastoideo, músculo do pescoço. Nós temos 2, do lado direito e do lado esquerdo, tá? Tem pessoas que a gente consegue visualizar facinho, só de olhar.
outras você precisa pegar, encostar, você consegue sentir com uma facilidade também. Mas esternocleidomastoide. Na região do dorso, né, que é a região das costas, nós temos esse outro músculo, que é o músculo chamado trapézio, que é o mesmo nome daquele ossinho que a gente tem na região do carpo, né? Mas aqui é um músculo devido ao formato dele, né? Muitas vezes a gente pensa que o músculo ele é só onde está o ombro mesmo, mas não. Olha a extensão dele, ele vai até o meio das costas, né? Esse músculo aqui é aquele músculo quando a gente está sentado, chega uma pessoa ali, um amigo, né? Vem fazer uma massagem no seu ombro, está fazendo a massagem nesse músculo trapézio, tá? Então, ele que fica tenso, ele que fica mais duro ali quando você está com tensão mesmo, quando você está cheio de problemas, enfim, ele costuma ficar mais tenso, tá? Então, músculo trapézio. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa. O próximo aqui, do dorso também, só que mais na região lateral, que pega a lateral inteira assim do corpo e vem até próximo ao glúteo, dos dois lados, né, que vai ter, é um músculo que chama músculo latíssimo do dorso, né? Latíssimo porque ele é bem grandão e pega aí o dorso inteiro, né? Do lado direito e o outro vai pegar do lado esquerdo. Então, músculo latíssimo do dorso. Na região do dorso ainda tem vários outros, nas costas, né, como um todo aí, abaixo do trapézio e do latíssimo, a gente tem o músculo eretor da espinha, músculo ilho-costal, músculo longuíssimo, músculo espinhal. Todos esses músculos aqui, eles são responsáveis por manter a nossa postura, por nos manter de pé, tá? Por permitir que nós tenhamos essa postura ereta, né? Como esse primeiro, o músculo eretor da espinha, é o músculo eretor da espinha dorsal, da coluna, né? Da nossa coluna. Então, todos esses, tanto o ilho costal por causa do ilho, né? Que está pegando aqui na crista ilíaca, no nosso osso do quadril, e também vai subir aqui no meio da coluna. O longuíssimo também tem esse nome porque é um músculo que vai pegar a extensão inteira das costas. E o músculo espinhal, porque também está ali coladinho com a espinha, né, com a coluna. Na região do tórax, nós temos alguns músculos importantes, como esse que está mostrando, o peitoral maior. O músculo peitoral maior é chamado dessa forma por causa do tamanho dele, né, peitoral, porque está na região do peito, região do tórax, e maior porque ele é grande. E também porque a gente tem o peitoral menor, tá? Então, por isso que esse aqui é o peitoral maior. Tem algumas pessoas que ficam na dúvida como que seria esse peitoral maior, se é igual em homens e mulheres. Sim, é da mesma forma. Só que ele fica mais proeminente nos homens, porque nas mulheres, as mulheres têm a presença das mamas, né? Então, nos homens ele fica maior. Tanto que vocês podem observar naqueles homens que vão para academia, que malham bastante a região do tórax, que o peito ele fica mais quadrado, né? Que é o formato aí desse músculo peitoral maior, tá? Então, as pessoas que vão para academia com esse objetivo, eles conseguem aí ganhar mais massa desse peitoral maior. Além de... as pessoas também elas ficam um pouco com dúvida em relação ao silicone, no caso das mulheres. A mulher, ela tem a opção de colocar o implante, né, a prótese de silicone, de duas maneiras. Ela pode colocar em cima do músculo, que é em cima desse músculo peitoral maior, ou abaixo do músculo, tá? Que é abaixo do músculo peitoral maior. Das duas formas, hoje em dia, ela pode colocar. Tem diferença? Tem. Independente da forma que ela colocar, não vai atrapalhar na amamentação, enfim, porque quem vai produzir o leite materno, né, caso ela engravide, as glândulas mamárias, que vão estar na frente do silicone, ou seja, não vai atrapalhar em nada, mas tem diferenças. As pessoas costumam dizer que quando coloca atrás do músculo,
a mama, o peito fica mais natural, tá? Fica menos artificial, digamos assim. Mas, por outro lado, ele é um procedimento que gera mais dor no pós-operatório, porque vai ter que criar um espaço onde não existe. Então, para colocar essa prótese atrás desse músculo peitoral maior, o cirurgião, lá no caso, vai ter que criar um espaço, né? Por exemplo, olha aqui desse lado, onde não tem o músculo, né, peitoral maior. Tá aparecendo as costelas, outros músculos aqui, então ele vai ter que desgrudar o peitoral maior dessa região. Então, o pós-operatório é doloroso, tá? Mas aí depende de cada um, né? Então, além do peitoral maior, nós temos também o peitoral menor. Nessa segunda imagem, esse que está mostrando aí com essas linhas azuis, é o peitoral menor. Tá? Ele fica abaixo do maior. Então, aqui na imagem de cima, dá para a gente ver o menor, aqui, ó, quando o maior foi retirado. Tá? Então, aqui nós temos o peitoral menor. Também ajuda muito para dar a estabilidade para a região do nosso tórax e o que vai ajudar também a realizar os movimentos com os membros superiores. Tá? Em relação, né? Músculos de tórax, de maneira geral, vão ter vários músculos aí envolvidos nessa questão nossa respiratória. Não vou entrar com vocês agora em tanto detalhes dessa questão respiratória, porque vocês vão ver isso em outra disciplina, porque tem muita coisa envolvida nesse processo de respiração, mas aqui na caixa torácica tem alguns músculos também que são muito importantes para que ocorra o processo de respiração. Entre esses músculos está um muito importante, que é o chamado diafragma. O diafragma, deixa eu ver se eu tenho imagem, ele não tem. Mas aqui em cima, nessa imagenzinha aqui em cima, está tentando demonstrar o diafragma. Porque aqui está tentando mostrar só a vista superior e vista inferior, né? Do músculo diafragma. Esse músculo diafragma é um músculo que divide a região torácica da região abdominal, tá? As pessoas que trabalham com canto, por exemplo, elas utilizam muito esse músculo diafragma. Então, elas treinam bastante o músculo diafragma, porque ele vai auxiliar ali a pessoa a segurar um pouco mais de ar, enfim, e ela vai conseguir manter ali, né, a voz por mais tempo, sem precisar ficar respirando toda hora, né? Os músculos do abdômen, então na parede abdominal a gente já viu que temos vários músculos aí. Então, se vocês lembrarem, nós vimos que temos o reto abdominal, né, que são os músculos do gominho, né? Então vai formar aí os 8 gominhos na região central do abdômen, que temos aqui esqueci o nome agora, fugiu da cabeça, peraí que eu vou lembrar. Então, reto abdominal, oblíquo, então temos o músculo oblíquo externo, e abaixo dele vamos ter o oblíquo interno, aqui não dá para ver o oblíquo interno, e temos o músculo transverso. Então, para a gente lembrar a direção das fibras musculares. Então, no reto abdominal, as fibras musculares estão na vertical, né? Não só, deixa eu ver se não tem, mas no reto abdominal, as fibras musculares estão apontando para a vertical. O transverso, as fibras musculares estão na horizontal. E aí nós vamos ter os oblíquos. Oblíquo externo, as fibras apontam para baixo. E oblíquo interno, as fibras apontam para cima. Tá? Então, oblíquo externo para baixo e oblíquo interno para cima. Essa é a diferença ali de um músculo do outro. Aqui nessa próxima imagem que a gente vai ver, é só para que vocês vejam que além desses músculos que eu citei na região do abdômen, temos vários outros, né? Mas para a região posterior, porque aqui, se vocês lembrarem, região abdominal, não temos ossos a não ser a coluna lombar. Então, o restante que vai formar nossa cavidade abdominal é tudo músculo. Então, são vários músculos aí que dão essa estrutura para o corpo, né? E aqui de reais, né? Fotos reais aí, para que vocês possam ver esses músculos. E agora,
alguns músculos aí de membros superiores e depois de membros inferiores, para que podemos ver. De membros superiores, primeiro, músculo que é bem importante para todos nós, mas o pessoal da enfermagem utiliza bastante, que é o músculo chamado músculo deltoide. Aqui a gente consegue ver, em todas as imagens aí, onde que ele está, mas o deltoide é o músculo que está aqui na região, né, do nosso braço, início do braço, próximo ao ombro. Falei que ele é bem importante para o pessoal da enfermagem, porque a enfermagem aplica muita injeção, né, nesse músculo. Então, vacinas e outras injeções também, quando são aplicadas no braço, tendem a ser na região do músculo deltoide, né? E as pessoas também, quando vão para a academia fazerem atividades físicas, querem também desenvolver esse músculo. Além dele, falando, temos o bíceps, tríceps, tem o córaco braquial, temos o braquial propriamente dito, e aqui dá para a gente ver alguns desses músculos, né, nessa imagem. Então, vamos lá, para que a gente consiga observar esses músculos aqui nessa imagem. Aqui, o que está mostrando para nós? Nós temos o músculo braquial. Na verdade, eu acho mais fácil eu mostrar em mim mesmo e vocês aí tentem localizar em vocês, tá? Então, o bíceps, ele fica na região anterior do braço, na região do braço, né? Então, esse músculo que salta quando você pede para a pessoa mostrar que ela está forte, né? Que ela faz aquele gesto ali de flexão com o braço, ele é o bíceps, né? Então, se na região anterior está o bíceps, na posterior está o tríceps, que é o músculo, lembra que é o músculo do tchauzinho, né? Que é o que balança ali quando a pessoa dá o tchau. E aí nós temos os outros dois, o braquial e o córaco braquial. O músculo braquial, ele está abaixo do bíceps, tá? É um músculo que serve de base para o bíceps. Por isso que normalmente a gente não consegue ver. Ele está servindo ali de base para o bíceps. E o córaco braquial é um músculo que ele vai ajudar a dar uma estabilidade aqui para a articulação entre braço e antebraço. É um músculo que vai passar pela lateral do braço para o antebraço, tá? Então, temos esses músculos na região de membro superior. Aqui mais algumas imagens, só para ilustrar mesmo. Passa. Aqui ainda, no membro superior, mais para a região de antebraço e mão, né? Mão, enfim. Tem vários músculos, não se preocupem com eles agora, como eu já disse, vocês vão ter momentos para isso, né? Mas só para vocês verem, nós temos nomes deles que às vezes eles se repetem. Então, por exemplo, tem flexor ulnar do carpo, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos. E assim, vai se repetindo esses nomes, tá? Por isso que forma, né, gera uma quantidade muito grande de músculos, né? Então aqui, por exemplo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, porque se tem o flexor, tem que ter o extensor também. Se tem abdutor, tem que ter o adutor, e assim sucessivamente. Aqui os músculos da mão, da mesma forma, né? Então, na mão, nós temos aí o abdutor curto do polegar. Então, se tem abdutor, tem que ter o adutor do polegar também. Então, se tem flexor curto do polegar, tem que ter o extensor do polegar também. E assim vai sendo realizado em ambas as mãos. Já nos membros inferiores, tem alguns músculos que saltam aos nossos olhos, né? Desses músculos que são mais importantes para nós, se destacam os glúteos, né? Os glúteos, tem glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. O glúteo máximo é o glúteo, né, mais externo. Então, esse músculo que está mais para fora mesmo, o músculo do bumbum propriamente dito, ele é o músculo glúteo máximo. Os outros dois, o médio e o mínimo, estão abaixo do glúteo máximo, tá?
Esse músculo glúteo também é muito importante, pessoal da enfermagem, por causa das injeções que são aplicadas nele, né? Tem uma localização correta, mas são aplicadas nele. Aqui ainda, volta. Aqui ainda nessa imagem, a gente consegue ver um outro músculo importante do membro inferior, que é o músculo vasto lateral da coxa. Então, esse músculo bem aqui, da região da coxa, tá? Ele é bem importante, principalmente para as crianças. Não sei se alguns de vocês têm filhos ou irmãos pequenos, sobrinhos, enfim, mas as crianças, elas tomam muitas vacinas também na coxa, né? Os 2, 4, 6 meses de vida. E aí é nesse músculo que elas tomam as vacinas, no vasto lateral da coxa, tá? Tanto direita quanto esquerda. Então, é um músculo bem importante para nós. Ainda tem o músculo piriforme. O músculo piriforme, ele vai estar ligando ali os ossos do quadril à nossa coxa, né? E aqui vamos ter os músculos da região dos pés. Da mesma forma das mãos, repete aqui nos pés. Então, se tem extensor, tem que ter flexor. Então, e os nomes vão se repetindo para cada partezinha dos pés, tá? Só tem outro músculo que eu não cheguei a colocar, que eu esqueci de colocar, que é bem importante nesse nosso membro inferior, que é os músculos da nossa panturrilha, tá? Os músculos da nossa panturrilha, que são muito importantes para nós, são o chamado gastrocnêmio. Vou pegar uma imagem agora para colocar aqui para vocês. Gastrocnêmio, e o outro chama sólio. Só um minuto que eu vou pegar uma imagem aqui agora para vocês. Equinêmio e sólio. São dois músculos da região aí da panturrilha que são importantíssimos para os nossos membros inferiores. Por que que eles são tão importantes assim? Pelo fato de o nosso coração, ele tem a função de distribuir sangue para o nosso corpo inteiro, né? Só que ele distribui o sangue para o corpo inteiro, só que como que o sangue retornaria para o coração? Né? Por exemplo, o coração está no meio do seu peito. Para ele mandar sangue até os seus pés, é fácil. A gravidade até ajuda nisso. Mas como que ele faria para pegar o sangue que está lá nos pés para mandar de volta para o coração? Pensando nisso, nós temos aí o gastrocnêmio e temos o sólio, tá? Que são esses dois músculos que auxiliam nesse processo. A junção desses músculos fazem com que nós tenhamos nas pernas como uma espécie de bomba. Então, quando nós andamos, quando nós movimentamos, esses músculos, eles bombeiam o nosso sangue, que está vindo pelas veias, e trazem eles de volta, trazem o sangue de volta até o coração, faz com que esse sangue suba, tá? Então, o gastrocnêmio é um músculo mais externo, é um músculo da panturrilha mesmo, propriamente dito, e o sólio está embaixo, tá? Está abaixo aqui do gastrocnêmio. Gastrocnêmio é um nome estranho, né? Um nome diferente. E o sólio está embaixo. E vocês certamente já ouviram falar desse termo tendão de Aquiles, né? O tendão de Aquiles é por causa da mitologia grega, né? Enfim, mas nós temos por causa do gastrocnêmio, né? Já falei com vocês que o que une músculo ao osso são os tendões. Então, o tendão de Aquiles está unindo o gastrocnêmio ao nosso osso calcâneo, tá? Então, a gente vê aqui nessa imagem o nosso tendão de Aquiles, tá? E é bem visível também, nós conseguimos ver e, de certa forma, até sentir com uma certa facilidade. Vocês que estão aí em casa, tentem sentir ele, né? Dá para observar bem aí. Professor. Oi. A forma que o gastrocnêmio ele bombeia o sangue para cima é parecido com a forma com que o coração bombeia? É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente porque o coração, naturalmente, ele está batendo.
Independente da sua vontade, o coração está batendo. O gastrocnêmio não. O gastrocnêmio ele precisa que você movimente. Então, quanto mais você movimentar, mais ele vai se movimentar consequentemente e vai facilitar o chamado retorno venoso. Vai facilitar com que esse sangue que está no seu membro inferior volte para cima, chegue lá no seu coração, tá? E aí reduz inchaço, reduz edema, essas coisas, tá? Porque, por exemplo, pensa numa situação, uma pessoa que não costuma fazer nenhum tipo de atividade física, nem nada, aquela pessoa que levanta, sai da cama, vai para o sofá, sai do sofá, vai para a cama. Fica nessa vida assim. O máximo que sai, vai na padaria, compra um pão, volta para casa. Que não tem muita atividade física, né? Que não anda muito. E mesmo nesse movimento que ela faz da cama para o sofá, é 1, 2 vezes por dia só que ela faz. Ela costuma até ter mais inchaço nas pernas, porque ela não está movimentando tanto. Se for uma pessoa jovem que faz isso, ok, o risco, né, a chance de ter inchaços é pequena, porque a pessoa é jovem. Mas quando já é uma pessoa mais velha, né, mais idosa, certamente ela vai ter algum nível de inchaço nas pernas. Aí a recomendação vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, ou outra recomendação, fique com as pernas levantadas para cima, que aí vai favorecer com que o sangue retorne para o coração. Deu para E as entender? câimbras têm alguma coisa... Deu para entender, obrigada. Nada. As câimbras têm alguma coisa relacionada? Boa Quando pergunta. tem formigamento na panturrilha, quando a gente fica muito tempo deitado, vai pisar, parece que vai cair. Isso. Ótima pergunta isso. Que é diretamente relacionada com a questão muscular. O que tem a ver, né? Essa questão do formigamento e a questão da cãibra propriamente dita. Formigamento, dependendo da posição que a gente fica, a gente acaba interrompendo o fluxo sanguíneo, né? Para chegar naquele lugar. Então, a gente começa a sentir um certo formigamento. Por exemplo, se vocês sentarem aí, cruzar a perna, sentar em cima de uma perna, ou das duas, né? Dependendo do local onde vocês estão. Vai passar um certo tempinho, vocês vão começar mesmo a sentir esse formigamento, né? Porque você interrompe, você reduz o fluxo sanguíneo. Toda hora eu me ajeito aqui, porque eu sou mestre para fazer isso. Eu fico aqui meio que sentado em cima de uma perna, aí começa a formigar, eu desço a perna, né? Porque eu sei que estou impedindo a passagem do sangue naturalmente. O que esse formigamento me indica? Opa, não está chegando sangue direito aqui para aquela região. Então, como se fosse um sinal. Falar, opa, libera esse sangue aqui, tem que chegar. Tá? Se eu não liberar esse sangue, né? Se eu não sair aqui dessa posição, eu posso vir a ter câimbras. Tá? Porque a câimbra ela é gerada por falta de nutrientes, alguns não só nutrientes em si, mas alguns minerais no músculo. Tá? E esses nutrientes, esses minerais, chegam pelo sangue. Se o sangue não está chegando, consequentemente, não vai chegar os nutrientes, não vai chegar os minerais. Então, o músculo pode reagir com cãibra. Tá? Isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. Os formigamentos e as cãibras também. Formigamento tende a acontecer mais na região das pernas, por causa dessa questão da posição do sentar, e também nos braços, por causa da posição que a gente fica quando estamos em sala de aula, de vez em quando, que a gente vai apoiar o braço para ficar assistindo a aula. Às vezes você vai dormir em cima do braço, e aí a gente começa a sentir esse formigamento, né? Já a cãibra causada não só por causa dessa redução do fluxo sanguíneo, pode ser por outras coisas. Por falta de potássio no sangue. Então, como recomendação é comer banana. Né? Banana é rica aí em potássio, então faz com que tudo fique normal e aí a pessoa evita ter cãibra. E também o tétano. Não sei se vocês já ouviram falar do tétano em si. Tétano é uma doença, né, bacteriana,
Por isso que nós tomamos a vacina antitetânica, que vocês, inclusive, já começam a ficar um pouquinho alerta em relação a isso, tanto os meninos da física quanto da enfermagem, porque a antitetânica é uma vacina que todo mundo deveria tomar, mas nós, enquanto profissionais de saúde, ela se torna obrigatória para nós. E nós devemos tomá-la de 10 em 10 anos. Ela precisa desse reforço a cada 10 anos, tá? Essa antitetânica, o que acontece? A bactéria, quando a pessoa, né, contrai a bactéria, que não é só no no prego enferrujado, porque às vezes a gente associa o tétano com o prego enferrujado, mas não é só com isso, tá? E a pessoa ela pode ter câimbras no corpo inteiro, né? Então, é uma situação bem, bem ruim, tá? E imagina, às vezes, de vez em quando, pode ter acontecido já com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, acordar de madrugada sentindo cãibra na região da panturrilha. É uma dor terrível, né? A gente sabe como que é, dá para ver o músculo inteiro ali contraindo. Imagina você ter essa cãibra no corpo inteiro. Então, gera muita dor. Então, nós temos como prevenir com a vacina, que é de graça, no posto de saúde. Só ir lá e tomar. Ok? Cãibras e formigamentos? Sim, muito obrigada. Por nada. Então, agora, para a gente finalizar mesmo essa parte de músculos assim, né, nós vamos fazer uma espécie de joguinho. Para o compartilhamento com vocês? Parou. Mas eu já vou liberar aqui o compartilhamento com vocês de novo. Só um minutinho. Vamos lá. Então, agora, nós vamos fazer uma espécie de joguinho. Um joguinho bem fajuto, digamos assim, porque todos vocês já jogaram isso na vida, pelo menos uma vez, eu tenho certeza disso. Nós vamos jogar forca, tá? Então, o que nós vamos jogar com essa forca? Eu vou aqui colocar uma palavra, né, as letras que formam uma palavra, e vocês, de forma aleatória, aí, podem me falando letras que tem ou não para formar essa palavra, até o bonequinho, né, ser enforcado, digamos assim. O bonequinho nós vamos formando ele juntos. Para isso acontecer, e aí o que vai acontecer, né? Além dessa forca em si propriamente dita, nós vamos descobrir a palavra. A partir dessa palavra que nós descobrimos, vamos tentar lembrar o que ela significa, o que é a importância dela em relação aos músculos. Ok? Conseguimos? Ok. Então vamos lá Sim. brincar. Já está aparecendo aí para vocês, né? A tela, o PowerPoint. Já. Já? Então, ótimo. Deixa eu inserir aqui algumas linhas para representar aí a nossa palavra. Deixa eu pensar uma palavra simples para início. Só para ver se a gente entende. Pronto, já pensei uma palavra simples. Deixa eu só mudar aqui de cor para ficar bem uma cor mais forte aqui esse contorno, para que a gente possa ver. Vocês. Então, uma palavra que nós vamos escrever com 6 letras. Alguém quer começar falando uma letra? Letra A. Letra A. A. Temos, né? A letra A é uma das letras mais fáceis. Então, vamos lá para onde que a gente tem A. Deixa eu ver aqui. Nós temos A aqui, letra A. Deixa eu aumentar o tamanho dessa letra. Deixa eu só copiar essa caixa de texto. Opa, deixa eu selecionar. Então, aqui, ó, letra A. E segunda letra A, porque temos 2 letras A. Mais alguma letra? É? Letra C. Peraí, eu ouvi uma letra E aí primeiro? Aham. Não temos letra E.
Então, vamos formar... começa pela cabecinha, né? Então, vamos formar a cabeça do bichinho. Cadê uma cabeça? Ah, não, peraí, que tem uma cabeça aqui sorrindo. Então, vamos formar a cabecinha do bichinho sorrindo. Próxima letra. Letra, mais uma. Alguém tinha falado dele aí, letra D. D de dado? Isso. D de dado a gente também não tem. Letra L. L de lápis? Isso. L de lápis a gente também não tem. Letra C. C de casa? Letra O. Peraí, só um minutinho. Vamos na C de casa. C de casa a gente tem. Só deixa eu colocar o outro bracinho aqui no boneco, porque já falaram em uma letra, que eu não lembro mais, mas já falaram. Então, letra C de casa a gente tem. Deixa eu só colocar aqui. Isso que é aqui. Deixa eu apagar o A, porque não é A, é C. Isso. Tá certo. Certinho. Depois do C, teve mais alguma letra? Mais alguém? Alguma letra? Letra I. O. I ou O primeiro? I de igreja. I de igreja? Então, temos letra Onde I. tá o C que eu não tô vendo? O C, ele tá na segunda casinha depois do A. Eu vou aumentar aqui a tela só para que vocês vejam, depois eu reduzo. Tá assim por enquanto. Tá dando para vocês verem? Letra F. F de forca? Isso. F-A-S-C-I-A. Fáscia. Ótimo. Então descobrimos aí a palavra. A palavra fáscia, né? Que vem de face muscular. O que é a face muscular? Vocês lembram? Lembram o que é face? Membrana protetora do músculo. Maravilha, isso mesmo. Então lembra que a face muscular, ela é essa membrana protetora do músculo. Ela serve como uma capa mesmo, né? Uma película ali, algo que vai revestir o músculo e vai dar proteção para ele, evitar que o músculo ali tenha atrito direto entre o músculo e o outro. Então, certinho. Fáscia, tá ok. Maravilha. Algum de vocês está pensando em alguma palavra aí, quer arriscar? Só me falar a quantidade de letras que eu faço aqui. Alguém quer? Então, face muscular, excelente. Vamos para a próxima. Vamos apagar a face. E apagar o nosso boneco também, que não foi enforcado dessa vez. Então, deixa eu colar isso aqui para eu ter já uma caixa de texto pronta. Vamos pensar uma outra palavra. Então, falei fáscia. Agora vamos pensar em... Lembrei. Deixa eu contar quantas letras são. Então, vamos aumentar aqui, criar mais espaço, porque vai fim. 9 letras agora, uma palavra. Nove letras. Alguém quer começar? A. O A que sempre a gente começa, né? É muito raro ter uma palavra que não tenha letra A. Vamos lá, só deixa eu continuar, conseguir colocar aqui esse último pauzinho. Então tem. Nesse caso, nós também temos letra A. Então, nós temos aqui uma letra A. E temos outra letra A.
aqui. Pronto. E aí, o que mais? F. F de faca? Isso. F de faca... não. Não temos F. Então, deixa eu inserir uma carinha aqui pro F de faca. B. B de bola? Isso. Não temos B de bola. S de sapo. Não temos S de sapo. R. R de rato a gente tem. Nós temos um... Ô, gente, tá faltando um A. Não, peraí. Não, tá faltando A, não, tá certo. R de rato a gente tem aqui, ó. Pode ir mais uma. M. M. É. M. Deixa eu só confirmar. M de Marco? Isso. Não tem. Não tem. E Vamos lá. M de nariz. N de nariz? Isso. N de nariz tem. Tem aqui, ó. N de nariz tem. Isso aí. Certinho. C tem, professor? C? É. C tem. Deixa eu marcar aqui o C. Deixa eu só colocar o C no lugar. Tem dois Cs, na verdade. Temos um C aqui. E um outro aqui. Que aqui é C cedilha. Né? Ah, tá. Isso aí. Agora ficou bem fácil, né? Então nós temos contração. Então, dessa contração muscular que o músculo estriado esquelético faz, como que ela acontece? Ela é voluntária, ela é involuntária, rápida, lenta? Que tipo de movimento que ela gera? Como que ela é? Ocorre aquele negócio lá do deslizamento, os filamentos Isso. de actina que deslizam sobre o de miosina, né? Isso mesmo, muito bem. Ocorre essa questão exatamente isso, como que chama? Deslizamento, você está falando, dos filamentos de actina e miosina no espaço chamado sarcômero, que aí sim vai gerar essa contração muscular. Perfeito. Perfeito. O que mais? Quais movimentos que essa contração muscular pode causar no músculo? Alguém lembra de algum movimento? Movimento. Flexão? Flexão é um movimento. E aí a gente vai ter flexão, extensão, adução, abdução. Peristaltismo também? O peristaltismo, na verdade, ele está mais presente como que chama? Na musculatura lisa, tá? Não na musculatura esquelética. Não nesse. Isso, o peristaltismo na musculatura lisa, tá? Então, mas eu acho que... Oi? Espasmo? O espasmo pode ser considerado ali um tipo de movimento. Que é um leve movimentozinho. É assim.
Tá ok, né? Agora, pegando algumas questõezinhas aqui de múltipla escolha, deixa eu só copiar aqui a questão, cadê o print? Para que a gente possa, vou ter que parar aqui de compartilhar com vocês de novo, só um minuto, para que a gente possa resolver juntos, tá? Estou fazendo isso porque essa semana eu não vou dar exercício para vocês essa semana, né? Dá uma folga de exercício. Acho que depois da prova vocês fizeram exercício todas as semanas, né? Então, essa semana vai ser uma semana de descanso, digamos assim, tá? Por isso, nós vamos fazer o exercício juntos hoje, de múltipla escolha. Então, esse exercício de múltipla escolha, estou colocando aqui algumas questões para resolvermos. Só um minutinho para dar tempo de eu copiar aqui as questões para colocar, para ficar bem certinho, que aí vocês vão ter um tempinho para pensar em qual a melhor resposta. Vou colocar mais para cima. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê o slide? Cadê? Pronto. Colocando para compartilhar. Isso aí. Então, aqui tá uma primeira questão aí de múltipla escolha. Então, eu vou deixar ela aqui para vocês pensarem aí com calma. À medida que vocês forem achando a resposta, segura a resposta um pouquinho. Não fala. Tá? O que vocês acham? Para ver se as outras pessoas, para dar tempo para as outras pessoas pensarem também. Aí daqui 2 minutos eu pergunto vocês o que vocês acham. 1 minuto é muito pouco, né? Daqui 2 minutos eu pergunto qual que vocês acharam que é a resposta certa. Tá? Enquanto isso, vou já pegando as outras questões para hoje. E aí, já tem a resposta? A B? B de bola. Uhum. Alguém acha que é alguma coisa diferente? Não. Ninguém acha que a letra A, por exemplo? Não. Que bom. Porque a letra A, ela tá errada mesmo. Né? Então, vamos lá ver essas alternativas aí. Então, nós acabamos de responder, por causa da palavra que eu coloquei agorinha mesmo, que coloquei falando de contração, né? Contração muscular. E aí, uma de vocês me respondeu, a contração muscular é por causa lá da actina e da miosina que vai gerar essa contração muscular. Então, a resposta dessa questão vocês já tinham devido à pergunta anterior, né? Devido à nossa forca anterior.
Então, realmente, actina e miosina geram a contração muscular. Então, se geram contração muscular, todas as outras respostas, A, D e E, estão erradas, né? E aí a gente só fica na dúvida entre qual é o filamento fino e qual é o filamento grosso, né? Se a actina é o fino e o miosina é o grosso ou vice-versa. Todo mundo concordou com a letra B, né? Aham. E é isso Sim. mesmo. E tá certíssimo. Então, a actina é o filamento fino e miosina é o filamento mais grosso, que junto, quando eles interagem lá no sarcômero, eles são capazes de gerar a contração muscular. Perfeito. Então, vamos para a próxima questão. Então, terceira questão, vou ler com vocês aí, dá um tempinho para vocês responderem. Então, terceira está número 3, mas seria a segunda, né? Então, a contração muscular nem sempre irá resultar em encurtamento do músculo. Caso ela gere algum tipo de movimento muscular, essa contração é chamada de isotônica. Caso a contração muscular não resulte em nenhum tipo de movimento, ela é chamada de letra A, excêntrica, B, holométrica, C, isométrica, D, ergométrica, E, concêntrica. Então, um minutinho aí para vocês pensarem. É a C? Letra C de casa, isométrica. Alguém acha letra C também? Digo, alguém acha alguma outra letra sem ser a C? Na letra C mesmo. Não, letra C, isométrica. Então, ótimo. Porque realmente é a letra C. Porque essas outras palavras não tem relação nenhuma com a contração, né? Excêntrica, uma coisa excêntrica, uma coisa diferente, né? Holométrica, eu nem sei o que é isso. Ergométrica está mais relacionada à ergonomia. Concêntrica, eu também nem sei, imagino que seja relacionada ao centro, concentração, nem sei. Mas realmente a letra C, né, é isométrica. Então, ótimo. Falamos disso hoje também. Então, mais uma aí questão. Professor, Oi, licença. à vontade. Aqui tem uma contração concêntrica, não tem? No livro? Tem também. Tem mesmo. Tem sim. Ah, eu achei que tinha feito errado o trabalho. Não, tem essa contração concêntrica sim. Mas não essa que não gera movimento. Uhum. Na hora que você falou que não tinha, me assustei. Não, tem sim. Então, vamos lá. Número 5. Atletas que tenham como foco ganho de massa muscular precisam, além do estímulo com exercício físico, fornecer ao corpo A, somente proteínas, B, muita proteína e pouco carboidrato, C, dieta rica em whey protein, D, nenhum tipo de carboidrato, letra E, proteínas magras, carboidratos e gorduras boas. O que vocês acham, hein? Isso é uma questão um pouco diferente das outras que a gente estava respondendo. Eu acho que é a letra E. Também acho que é. Porque teve uma vez que você falou a respeito de que os músculos, principalmente o pessoal que vai para academia e tal, eles precisam da proteína, né? Para o músculo Isso. ficar mais forte, enfim. Também é na E. Letra E. Alguém? Tem mais? Letra E. Todo mundo concorda? Letra E? Tem nenhum bombado para falar C? Ninguém vai falar, né? A letra C, o whey protein ali, ó. Aí foi fora. A alternativa do whey protein é bem sacanagem, né? Bem, tipo, para pegar mesmo e falar, ó, vou te dar uma alternativa de graça, porque você só vai marcar essa se... Enfim.
Não é a letra C, viu, gente? Se alguém colocou ela, não é. Tá bom? Então, vamos lá para as alternativas. Deixa eu colocar aqui na página. Então, letra C, a gente acabou de falar que não é a dieta rica em whey, tá? Letra A, somente proteínas? Não, o corpo precisa de outros nutrientes também. Então, só proteína, o corpo não consegue, né? Letra B, muita proteína e pouco carboidrato? Também fica faltando coisa aí. Nenhum tipo de carboidrato? Também não. O nosso corpo precisa de carboidrato, é ele quem nos dá energia. Por isso que a gente come pão, macarrão, batata, além de ser gostoso, né? Mas é para dar energia para o nosso corpo, né? Então a resposta certa realmente a letra A é, são proteínas magras, carboidratos e gorduras boas. Então a pessoa, né, que está tentando aí ganhar massa muscular, ela precisa de fazer essa junção de coisas. De maneira geral, o nosso corpo ele precisa dessas 3 coisas: proteínas, carboidratos e gorduras, tá? Claro que numa quantidade equilibrada dos dois, das 3 coisas, tá? Não é mais muito de um pouco de outro, enfim, é uma questão equilibrada entre elas, tá? Lembrando, essas gorduras boas não são aquelas gorduras lá do churrasco, sabe? Aquela que fica lá da picanha. Não é aquela gordura todos os dias. Então, essa gordura boa está muito relacionada a uma gordura de uma castanha, de uma gordura mais vegetal do que animal propriamente dito. Os carboidratos mais também os integrais, né? Então, a pessoa ela tem que ter uma dieta balanceada. E as proteínas magras também. É por isso que dessas proteínas magras vocês veem que as pessoas que vão mais às academias, elas comem mais frango, ovo, enfim, mais essas coisas assim, né, que tem proteínas mais magras, né? E as proteínas, elas se destacam porque os nossos músculos, eles são feitos à base de proteínas, né? A quitina e miosina são proteínas. Agora, mais uma para nós aí, é que os músculos identificados na figura abaixo, então, do lado direito e esquerdo, questão bem fácil essa, quais músculos que são? B? B de bola? Letra C. B de bola. Vamos ver. Eu acho que é a C. C de casa. Não estou ouvindo letra C e letra B aí, a dúvida por enquanto. Eu acho Alguém... que é C também. C também? É. Eu acho que é a D. D de dado. D de dado? Espera aí que a gente já vai ver, que só estou colocando aqui já a próxima questão, que é relacionada a esses músculos que a gente falou hoje, onde que eles estão, quais músculos, né, que são. Só um minutinho, que a gente já vai, deixa eu só colocar as próximas aí. Iria nascer, né? Iria nascer também? Uhum. Isso aqui é muito fácil, só... Isso aqui é importante, só deixa eu pegar só mais uma questão e a gente já vai corrigir, que eu já finalizo com vocês depois dessas questões que eu estou colocando aqui. Essa questão, na verdade, que vocês estão respondendo agora, vendo a imagem, eu acho que o ponto dificultador dela é identificar corretamente onde que as setas estão apontando. Está muito próximo. Tá muito próximo. Então, eu acho que o que está dando aí divergência nas respostas é isso, né? Por causa dessa proximidade ali da seta, né? Não dá para ter certeza, não dá para verificar certinho. Então, só vamos responder agora. Oi. Mas a seta tá pegando no braço, né? Naquele ponto da vacina que você falou? Eu acho que sim. Eu faria como se fosse pegando no braço. Então eu acho que é o C mesmo, acho que é deltoides. Isso aí. Então vamos lá. Pensando nisso, pensando que a seta tá pegando no braço, seria o correto a letra C, né? Os deltoides, que pega aqui, ó, do lado, né? Então é o músculo deltoide. Porque o bíceps, ele tá um pouco abaixo.
O bíceps, então, a gente sabe que não é, né? Peitorais, a gente também sabe que não é, porque não está pegando, nem mostrando aqui o peitoral. Os ombros, ok, tá tudo aqui na região do ombro, mas está perguntando de músculo, propriamente dito. Nós não temos músculo que chama ombro, então não faz sentido, né? E aí fica essa dúvida por causa do deltoide e do trapézio. O trapézio é esse músculo que está aqui nessa região mais central do ombro, né? Então, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas por causa da posição da seta, onde as setas estão, a alternativa correta seria letra C, deltoide. Só por causa disso. E é uma questão assim de milímetros que está separando o deltoide aqui do trapézio, tá? Observe sempre a pontinha da seta, para onde que ela está apontando. E aqui é exatamente o músculo da vacina, onde a pessoa vai receber a vacina. Oi? Tem algum motivo para a pessoa receber a vacina justamente nesse músculo? Tem. Tanto nesse músculo quanto nos demais, onde a pessoa costuma receber injeções, né? Porque são músculos que têm uma boa absorção. Em relação ao deltoide, propriamente dito, ele é um músculo relativamente grande, né? Um músculo grande aí, que consegue absorver os líquidos com uma maior facilidade. De injeções, de maneira geral, esse músculo ele consegue absorver até 3 ml. Então, é a quantidade de líquido que ele é capaz de absorver. Se for alguma vacina ou qualquer outro tipo de injeção maior do que isso, né, que tem mais do que essa quantidade de ml, aí é indicado mais na região do glúteo. Que o glúteo, por ser um músculo maior, consegue absorver até 5 ml. Tá? Mas mais por causa de tamanho mesmo do músculo, tá? E aí vai ter essa capacidade de absorção. Obrigado. Por nada. Então, isso aqui, deltoides, é a resposta correta. Vamos para a próxima. Número 2 aí que fala dos músculos abaixo. Aquele que pertence aos membros superiores é o letra A, frontal, B, masseter, C, temporal, D, esternocleidomastoide ou E, braquiorradial. Qual que vocês acham que pertence aos membros superiores? Letra E? Letra E, braquiorradial. Alguém acha diferente? E o pescoço, ele faz parte dos superiores? Eu também vou na letra E. Não, o pescoço não faz parte de membro superior. Então também é E. Isso. Então, Os todo dois- mundo concorda? Né? Os três, não sei. Sim. Então, vamos lá. Então, letra A, B e C são músculos que estão na região do nosso crânio. Esse músculo frontal está na região do nosso osso frontal. O masseter, a gente viu que esse músculo é responsável aí pela mastigação, né? Um dos músculos envolvidos na mastigação. E o temporal também é um músculo que está na região do nosso osso temporal, na região do crânio. O esternocleidomastoide, nós falamos dele, que é o músculo do pescoço. Então, está pegando desde o crânio até o osso externo. Então, não faz parte do nosso membro superior, né? E aí a gente fica com o braquiorradial. Nós nem chegamos a comentar do braquiorradial, né, quando nós estávamos falando dos principais músculos, mas pelo nome, bráquio e radial. Nós temos o osso radial, né? E os músculos pegam os nomes próximos aos ossos. Então, braquiorradial, sim, é um músculo que está aqui na região do nosso braço, tá? Na região do antebraço, propriamente dito. Então, um músculo importante aqui da região. Então, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Essa é uma questão boa. Então, quando o músculo se contrai, ele também se encurta. Nesse movimento, uma de suas extremidades geralmente permanece fixa, enquanto a outra extremidade, que é mais móvel, é puxada em direção a ele, resultando em movimentação de um dado membro.
As fixações musculares são chamadas didaticamente de tananã e tananã. As palavras que completam corretamente o parágrafo acima são, respectivamente, A, B, C, D ou E? Eu acho que é. É. E aí? Eu acho que é. Letra E. B. B de bola. Letra E também. É. Então, aqui nessa questão, né, algumas pessoas ainda estão pensando, mas pelo que já deu para perceber da resposta de vocês, da forma que vocês deram a resposta, foi uma questão que deixou um pouquinho mais em dúvida, né? Uhum. As outras já estavam de forma mais clara, a resposta, né? Mais na cara, digamos assim. Essa já gerou um pouquinho mais de dúvida. Então, vamos entender o que essa questão fala para nós. A letra A. Então, o parágrafo ele está falando basicamente ali como que o músculo se comporta, né? Para gerar esse movimento, que uma parte vai ser fixa e a outra parte vai ser móvel, né? Em relação aos ossos ali que ele vai movimentar. Enfim, e as fixações musculares, né? São chamadas didaticamente de origem e fixação. Letra A, não, né? Ok, origem, mas fixação, não, porque fixação seria fixo tanto na origem quanto na inserção. Então, não. Pontos fixos e pontos móveis, ok, poderia ser? Poderia, mas vamos esperar um pouquinho para a gente ver isso. Letra C, origem e finalização, também não, porque não temos esse termo finalização quando a gente trata do músculo. O termo finalização, ele é antônimo de início, né? Início e fim, origem e inserção, que é o antônimo, né? Em relação aos músculos. Começo e final, estaria certo, mas não tem relação com músculo. Origem e inserção tem sim relação com músculo. Então, realmente, fica nas dúvidas entre as duas alternativas que vocês falaram, letra B e letra E. Qual a diferença das duas aqui nesse momento, né? Nesse momento, a diferença é porque no enunciado da questão, ele já fala que, vou ler aqui, nesse movimento, uma das extremidades geralmente permanece fixa, enquanto a outra extremidade, que é mais móvel, é puxada em direção a ele, resultando em movimentação de um membro. Então, já está falando desses pontos fixos e móveis, né? Então, aqui, didaticamente, a gente chama, né, as fixações musculares, é o ponto de origem e a inserção do músculo. Então, aqui a alternativa correta seria a letra E. Tá? O ponto fixo, o ponto móvel, ele está mais relacionado ao osso, porque o osso que vai, de fato, movimentar, né, um vai ficar parado e o outro vai ser puxado, do que a origem e a inserção do músculo, propriamente dito. Tá? Então, a alternativa correta seria a letra E. Ok? Ok. Então, vamos para a próxima e última questão de hoje, que é considerando a figura a seguir, explique o que são os pontos indicados pelas letras A e B, respectivamente. O que vocês acham que seria a letra A e o que vocês acham que seria a letra B? Fixo, móvel. Tendão? Isso, então vamos lá, deixa eu explicar só a imagem para vocês. Essa parte, onde está escrito fixo e móvel, seriam os ossos, tá? Então, essa parte que está escrito fixo seria o osso fixo e a parte escrito móvel seria o osso que se movimentaria. Pensa como se fosse no seu braço aí. Onde está escrito fixo seria basicamente seu braço e o móvel seria o seu antebraço. Tá? Só para vocês entenderem. E pense esse músculo como se fosse o bíceps. Tá? Então, essa parte A e B,
classificando lá de acordo com origem e inserção. Qual que o A seria e qual que o B seria, tá? Os tendões, realmente, teria que ter tendão, tanto na letra A quanto na letra B. Mas aí, qual que seria o tendão de origem, qual seria o de inserção? O B seria a origem e o A a inserção. A inserção. Todo mundo concorda ou alguém discorda? Eu concordo. Não concorda. O pessoal está na dúvida, está pensando ainda. É mais complicado, mais difícil, né, para a gente lembrar nesse momento. Então, vamos lá para a gente recordar. Então, em relação à origem e inserção do músculo, normalmente, né, na maior parte das vezes, a origem do músculo ela fica na parte fixa, tá? E a inserção fica na parte móvel. Então, pensando na maioria das vezes, a letra B seria a origem do músculo e a letra A seria a inserção. Ok? Então, origem B, A, inserção. Então, lembrem disso. Origem fixo e inserção é a parte móvel. Ok? Ok. Tranquilo? Tranquilo nem tanto, né? Mais ou menos. Mas ok, né? Sei, é muita coisa, né, gente? Então, gente, alguma dúvida sobre isso tudo que a gente viu hoje? Como que tá sendo aí para vocês? Tá tranquilo, professor. Tá bom? Ótimo. Queria saber aí de vocês esse feedback aí do finalzinho. Vocês acham que ajuda, que não contribui? Ou deixar algumas questões assim para o final? Ou tentar trazer algum joguinho como da forca, que é simples, ou qualquer outro tipo de jogo? Vocês acham que ajuda ou não? Ajuda. Ajuda. Acho que as questões vão ser muito bom. Ajuda, é bom? Ajuda muito. Ajuda a gente a pensar. Então, ótimo. Vou tentar trazer algumas coisas assim também nas próximas semanas, porque o tempo está passando muito rápido, né? Hoje já é 15 de maio. Então, daqui a pouco já está chegando prova de novo. Então, já tem que começar aí a colocar, né? Pensar, trazer umas questõezinhas para vocês irem pensando. E a gente vai fazendo isso. Então, essa semana, vocês não vão ter exercício, podem descansar, podem relaxar bem aí essa semana. E na semana que vem, a gente recomeça de novo, né? Aí sim, nós vamos ter um exercíciozinho. Semana que vem a gente finaliza mesmo essa parte muscular e provavelmente a gente começa já a partir da unidade 4, que é do sistema reprodutor. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Ok, Então, ok. ótimo, meninos. Então, já vou liberar vocês. Então, bom final de semana para vocês, bom descanso. Obrigado. Pra você também. É isso aí. A gente se vê então na sexta que vem. Ok. Ok? É. Ok, Então, tchau. Até sexta. Tchau, até sexta. Vai comer o cachorro quente?